Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GamaCast. O meu nome é Gabriel Reale. E eu sou o Matheus Gomes. E nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre os filmes de super-herói. Marvel vs DC, se é cinema ou não, como a gente tem esse gênero na atualidade, como são os filmes que estão vindo e quais são as perspectivas para o futuro. Bom, essa discussão vem há algum tempo já, desde a última fala do Scorsese, falando que a Marvel era um parque de diversões e não cinema, porque eram filmes muito mais de entretenimento do que filmes pra gente refletir sobre a vida. Então a gente ia trazer essa discussão com vocês aqui também, falar um pouco o que a gente acha que é, e nossa opinião, em primeiro lugar, é que sim, a Marvel é cinema. Com certeza, o Scorsese, assim, eu até tinha comentado contigo que eu entendi o ponto dele na questão de as pessoas darem muito mais atenção para esse tipo de filme em detrimento de outros tipos que também trazem críticas, que trazem outras formas de pensamento, e aí eu até consigo entender o recalque, entre aspas, dele, né? Sim. Com filmes de super-herói. Até porque, por exemplo, O Silêncio, que foi o penúltimo trabalho dele, não foi um filme tão bem reconhecido. Aí agora O Irlandês, por mais que seja um filme da Netflix, que muita gente viu, também teve alguns problemas de premiação, e ali ele viu o Coringa, por exemplo, ganhando 11 Oscars, então eu queria muito saber o que passou na cabeça dele. Ganhando não, sendo indicado, né? Queria muito ver o que passou na cabeça dele quanto a isso, mas eu acho que, assim, é a mesma coisa que se a gente fosse numa livraria e a gente pegasse um livro da Agatha Christie, um livro do Felipe Neto e dissesse que o do Felipe Neto não é um livro. Ele é um livro, com certeza, ele tá ali sendo escrito. O Felipe Neto... Qualquer outro youtuber, a Larissa Manoela, sei lá. E aí tem muita gente que vai discutir a qualidade desse livro. E a gente vê isso na internet muitas vezes. Mas ele vai continuar sendo um livro. Então, por mais que muita gente possa discutir a qualidade dos filmes da Marvel, se eles trazem filmes como crítica ou só como entretenimento, continua sendo um filme, continua sendo arte. Não, até curioso porque o Scorsese fala só da Marvel, né? Ele não fala da DC. Até o Coringa, ele teve envolvido na produção antes do filme começar, ele podia ter dirigido o Coringa. Então, ele não fala dos filmes de super-herói em si, ele fala da Marvel porque ele acha que é só blockbuster. Talvez a DC faça filmes diferentes, como foi o Coringa. Tem muitos diretores que trabalharam com filmes blockbuster e trabalharam com filmes autorais, assim, a Marvel tem diretores que fazem isso, só que esse reconhecimento público hoje é pros filmes de entretenimento, ninguém vai ao cinema ver um filme de arte, ninguém vai ao cinema ver o Irlandês. Sim, pois é. O que eu sinto, assim, na questão da crítica dele também, é que é muito aquilo de uma disputa entre cultura de massa contra uma cultura mais erudita, assim, do tipo... os Vingadores agora são aquela cultura de massa, que levam milhares de pessoas ao cinema, que nem tu comentou, só que ao mesmo tempo ele é um diretor que faz filmes com uma cultura mais erudita, filmes mais intelectuais, digamos, e é muito essa discussão que a gente vê até de gerações, né? Os mais velhos sempre falando, na minha época os filmes eram feitos dessa maneira, eram muito melhores, e isso tá sempre acontecendo, né? Tanto que eu até vi alguns vídeos quando essa discussão estava um pouco mais em alta, das pessoas comentando que na época delas o Star Wars também era mal visto, por exemplo. E diziam, eu já vi esse filme e era 2001, né? Ou então, enfim, outros filmes, inclusive o Spielberg mesmo, que começou fazendo esses blockbusters, né? Era mal visto, assim. Exato, blockbuster, o cinema pipoca sempre foi mal visto, porque não é um cinema que tenha uma crítica social envolvida, não é um filme que tu sai refletindo... É um filme que tu vai pra curtir, pra ver com os amigos, pra dar risada. Não é um filme que tu vai pra... Nossa, quero pensar sobre a vida. Tu até acaba achando alguns. Até tem filmes que te surpreendem nesse sentido, tu pode achar reflexivo. Mas eles são filmes pra te desligar a mente e curtir. Não é filme pra ficar meia hora depois... Nossa, meu Deus, tu lembra daquela cena que o cara viajou sobre a vida? Não é isso. Sim, é um dos vieses do cinema. O cinema como entretenimento. Exato. Até porque a arte do cinema ela não ia conseguir sobreviver se todos os filmes fossem art house, né? Ia ser... É que nem uma frase do Choque de Cultura que o Maurílio falou. Se todos os filmes fossem maravilhosos, incríveis, o cinema ia ser medíocre. E é uma frase de se pensar. Ele falou na comédia, mas é de se refletir, né? Porque existem diferentes tipos de filme para diferentes tipos de pessoas. E eu sinto, assim, até o Coppola também depois falou junto com o Scorsese, dizendo que, na verdade, eles eram desprezíveis, né? O Scorsese nem tinha dito isso, mas ele reiterou e ainda falou pior ainda, né? Mas
eu consigo entender, eu consigo compreender, porque realmente, quando estreou Os Vingadores, por exemplo, e isso vem com vários outros filmes da Marvel também, a sala de cinema era 95% Vingadores e o público era 95% indo pra ver Vingadores, e eu consigo compreender que tem muitos outros filmes que também merecem essa atenção e eles acabam não tendo, e é um trabalho de uma vida do cara e, enfim... Eu consigo compreender a ideia do pensamento, mas eu não concordo, né? Que eles fugiram da discussão de divisão das salas do cinema pra só criticar e bater nos filmes da Marvel, porque, na visão deles, aquilo não traz mensagem nenhuma pro espectador, aquilo não serve pro espectador, o espectador não tem que ver aquilo. Essa é a mensagem que eles queriam passar no final. Sim. Tipo, vocês não precisam ver isso. Eu acho que quem curte, quem gosta, tem que mais te ver mesmo, tem que se divertir, O cinema também é feito pra se divertir. Com certeza. Até eu tinha comentado, acho que num dos últimos episódios do nosso podcast, que eu tô um pouco cansado de filmes de super-herói, que eu não tava afim de ver filmes esse ano. Na nossa expectativa 2020, a gente falou dos filmes da Marvel, da DC também. Isso, que eu não tava afim de ver nenhum. Eu até fui ver Aves de Rapina, achei um filme bom. Eu não gostei. Achei bem entretenimento ali, legal, assim, a questão da representatividade, mas é um filme bem de super-herói mesmo, de entretenimento, né? Mas, por mais que eu não esteja com tanta vontade, assim, de continuar vendo esse tipo de filme, eu concordo muito com a importância dele, eu acho que tem muita gente que assiste e esses filmes de super-herói, eles movimentam um mercado muito maior que não envolve só o cinema, ele envolve toda a produção em diferentes outras plataformas, de quadrinhos, de action figures, de várias outras coisas, seriados também, né? Então é muito importante. Não, e não só isso, a gente vê hoje no cinema de super-herói a representatividade, né? A gente viu o fenômeno que foi Pantera Negra, Mulher Maravilha, filmes que dão importância pra quem se dizem ser minorias. Então ele tem essa relevância também. Porque quando a gente vê um super-herói negro sendo protagonista de um filme, uma mulher sendo protagonista de filme, isso é muito recente. Isso quem trouxe foram os filmes de super-heróis. E aí que eu acho um pouco contraditório o apontamento do Scorsese, porque mesmo sendo filmes mais voltados ao entretenimento, eles também trazem essas reflexões e essas discussões, eles são importantes para uma parcela da população e para construir esse imaginário, como a gente tinha falado também no terceiro episódio do podcast. O cinema é uma construção de imaginário e se tu pega ali, por exemplo, os super-heróis que vinham sendo sempre pessoas brancas, sempre homens, sempre não, né, mas um nível muito maior de homens do que mulheres sendo super-heróis. A gente tem uma certa mudança, agora a gente vê o Pantera Negra, vários filmes femininos com protagonistas fortes surgindo. Então, por essa discussão, por esse viés, é muito interessante também. Que é a coisa que falaram quando fizeram Aves de Rapina, né? Tem tanto grupo de super-herói masculino, por que não ter um feminino? Exatamente. Então, o cinema vai se moldando com essas novas visões de sociedade que a gente tem, e os filmes de heróis são que implementam isso pro público geral. Sim, exatamente. E entrando nesse viés que eu comentei agora sobre eu tá bastante cansado dos filmes de super-herói, como é que tu, Matheus, no caso, enxerga, assim, os filmes que estão surgindo na atualidade? Como é que tu vê, assim, depois de terem tantos filmes da Marvel ter lançado 250 filmes, ter culminado nesse último que foi incrível, com muitos super-heróis na tela, como é que tu enxerga pro futuro agora dos super-heróis? Tu acha que vai ter essa saturação que eu tô vendo pra mim? Tu acha que isso vai acontecer pra outras pessoas? Como é que vai evoluir esse gênero? Não, eu acho que muita gente já tá ficando saturado dos filmes super-herói, mas tem um fenômeno que tá acontecendo desde Logan, que eu acho que é muito interessante, que é fazer filmes de heróis com gêneros. A Marvel não faz isso, a Marvel tem a fórmula Marvel e não muda. Só que os filmes dos X-Men, a Fox, com Logan, Deadpool, agora os Novos Mutantes, a DC tá trabalhando isso, com Coringa, Mulher Maravilha, Shazam, eles estão fazendo filmes de gêneros dentro dos filmes de super-herói. Então, são filmes diferentes, são filmes de terror, são dramas, são comédias, são filmes de ação, mas não é aquela coisa que tu põe um olho e isso é gênero de super-herói. Você tava criando o gênero super-herói. Agora a gente tá transformando isso pra ter o filme de super-herói no gênero de terror, o filme de super-herói no gênero de comédia. Sim. Eu acho que fora da Marvel isso tá sendo feito e tá sendo bem feito. Eu tô gostando de acompanhar essa evolução, assim. Principalmente com Logan, Deadpool.
Tô muito curioso com Novos Mutantes. Eu acho que essa é uma evolução que ela vai... Eu não sei se ela vai acontecendo naturalmente, mas eu acho que ela é muito importante porque, realmente, essa questão de ser um filme de gênero super-herói já tava ficando bastante cansativo, e a Marvel usou e abusou desse método, né? E vai continuar usando. Vai continuar usando porque tem muita gente ainda que vai ao cinema pagar pra ver isso, né? Não, é a fórmula do sucesso Marvel. Sim. Tu sabe que vai ter comédia, tu sabe que vai ter ação, tu sabe que vai ter bons efeitos visuais. E aí pega também um personagem nostálgico de muitos anos já que tu acompanha, e aí traz, por exemplo, até o próprio Homem-Aranha ali, tem muita gente que é fã do herói faz mais de 50 anos. E aí eles lançam um filme, vai ter tal vilão, e vai ser tão legal, e agora ele tá voltando pra casa, então vai ser tudo novo. Mas na verdade que não muda tanto, na verdade não é tudo novo. A gente vê filmes com vários problemas, continua aquela mesma fórmula, né? Então eu acho que esse passo de começar a trazer o gênero pros filmes de heróis, ele é uma espécie de salvação pra esse gênero pra mim, porque eu até não tava tão afim de ver os Novos Mutantes, eu tava mais afim de ver pelo terror. Mas depois que eu vi o trailer, eu achei espetacular o que eles mostraram no trailer e as possibilidades que existem nesse filme, sabe? De como ele pode ser bom e como ele pode... Poxa, eu nunca vi um filme de super-herói do gênero do terror, sabe? Não, e esse é o problema que demorou tanto pra ele sair, assim. Tudo bem que ele foi feito no final da fusão Fox-Disney ali, só que era pra ele ter saído em 2017. Sim. Ou seja, depois de 3 anos só a gente consegue chegar no cinema pra poder ver ele. E eu me pergunto se isso aconteceu pela fusão ou por ser um filme de terror. Sim. Nos bastidores isso tinha um filme todo problemático, tudo mais, mas eu acho que é muito por tá mudando o estilo de super-herói. Sim. E é um universo muito rico pra gente abordar também, só a mesma tecla, todos os filmes, sabe? Os super-heróis, eles têm muita coisa, ainda mais o dos X-Men em específico, porque ele consegue fazer alguns paralelos muito legais com a nossa realidade. Toda aquela questão, mesmo da própria representatividade, das diferenças, das minorias, Não, né? fala de preconceito. Preconceito, claro, tudo que eles representam fora dos superpoderes, exatamente, eu acho que isso pode se encaixar em muitos estilos de filme. E os X-Men vêm, nossa, desde 2001, 99, quando lançaram os primeiros, ele vem na mesma batida, né? Então acho que é uma evolução muito, muito importante, muito legal. E é interessante também da gente ver, na minha opinião, como isso vai se dar nas próximas premiações. Não sei se é bem premiações, mas como esses filmes eles vão conseguir atingir um outro patamar de reflexão e discussão e qualidade. Porque a gente viu agora com o Coringa, que é um filme incrível, um filme muito bom, ele traz uma baita de uma discussão, ele continua sendo um filme de entretenimento, e ele foi indicado a 11 Oscars. Foi um dos mais indicados ali desse ano, né? Eu acho que isso a DC sabe fazer bem, assim, porque até do selo Vértigo, que é da linha mais obscura da DC, conseguiram fazer filmes muito bons. V de Vingança é baseado num quadrinho, só que é um filme muito bom também. Coringa, tu já citou... Batman, Cavaleiro das Trevas, pra mim, é um dos melhores filmes de heróis já feitos. Não, é incrível. Os Batmans do Tim Burton também eu acho bem legal. O Super-Homem lá de trás do Christopher Reeves também já tinha um negócio de entretenimento, mas sem ser puro entretenimento, que batia na nostalgia também. Mas eu acho que a DC sabe fazer melhor esse tipo de filme do que as outras concorrentes com suas HQs, né? Eu acho que ela tá um passo à frente nessa questão, porque... é realmente o que tu falou, é um filme de entretenimento, só que eles conseguem colocar muitas outras camadas dentro desse filme. Aquele próprio do Coringa, ele é um personagem extremamente caótico, mas dentro do filme ele levanta diversas questões muito legais. A parte do barco em que o Batman tem que decidir e vai deixar explodir, o próprio Harvey Dent depois, que fica um preso num lado, o outro no outro, e quem que ele vai escolher... É um filmaço, se tu for analisar. Não, e a coisa do Batman não viver sem o Coringa, porque ele precisa daquela loucura também. Sim. São personagens que se complementam, né? Claro. Então são baita filmes pra tu fazer análises, né? E a Marvel até eu consigo compreender que ela visa muito mais numa questão de entretenimento mesmo, né? Por mais que os filmes eles tenham esse potencial, eu acho que eles estão começando a utilizar ele agora. Vamos ver, no futuro, né? É algo que vem, na verdade, desde as HQs já, porque se tu lê os quadrinhos da Marvel e os quadrinhos da DC, os da DC sempre foram muito mais reflexivos. Apesar da Marvel tratar de diversos temas, como diversidade, coisas do gênero, ela não... Ela participava mais da coisa da aventura, de super sagas, de batalhas épicas. A DC não, a DC é mais focada, tanto é que, agora não falando de cinema, mas falando de série, o Watchmen pra mim é a melhor coisa que foi feita no passado. Porque é um negócio muito crítico, muito importante, e tu não vê essa discussão nos filmes da Marvel. E pra complementar o que tu falou também,
a Marvel, ela vem muito mais numa importância dentro dos Estados Unidos, nos seus quadrinhos de antigamente, na questão do imaginário norte-americano dentro da Guerra Fria também, né? Quem eram as pessoas que eles enfrentavam na Segunda Guerra também. Não, o Capitão América. Capitão América o máximo, né? o máximo deles, né? E é muito importante isso, mas eu acho a DC mais legal nesse sentido da crítica mesmo, né? Só que, voltando à discussão no início do episódio, é um absurdo o Scorsese chegar e dizer que não é cinema e que não é arte, enfim, o Coppola dizer que é desprezível, porque, gente, não é, sabe? Não é. Eu vejo assim, por mais que eu entenda essa questão dos espaços pros filmes, que eu acho que eles ficam um pouco chateados em relação a isso, eu sinto meio preconceituoso, assim, essa frase, sabe? Do tipo, a cultura de massa fica lá e se o filme não tem nada de crítico, então ele não é um filme, não é uma arte, né? Não, e se pegar só essa coisa da representatividade que os filmes trazem, eles já estão errados. Sim. Porque o fenômeno, eu nunca vou me esquecer o fenômeno que foi Pantera Negra ao redor do mundo. Sim, imagina. Os africanos, os negros nos Estados Unidos. Tanto é que Pantera Negra se tornou a maior bilheteria de heróis dos Estados Unidos. Porque é um filme que as pessoas olhavam e se identificavam, as pessoas saíam na rua vestidas de Pantera Negra. Sim. Isso não é pouca coisa pra nossa sociedade. Não, a gente vê em vários lugares, no próprio futebol, vários jogadores fazendo a comemoração do gol com o gesto do Pantera Negra e como isso trouxe um valor àquela luta, né? Enfim, era o próprio imaginário, que eu já falei milhares de vezes no podcast. Eu acho que o cinema é muito isso, assim, eu bato muito nessa tecla, porque é muito criar um imaginário, tu criar uma imagem, uma visão, uma voz pra determinado grupo, sabe? Não, e tu desprezar filmes de heróis, tu tá desprezando blockbuster, na verdade. Sim. Eu vejo muito isso, eu vejo tu falar mal de filme de herói, tu tá falando mal de quem começou com tudo isso, que eles só existem hoje porque Tubarão abriu essa porta, Star Wars veio depois, vários filmes de cultura pop vieram antes de ter os filmes super-herói. E hoje eu acho que tá todo mundo meio no mesmo pacote. Até porque tem filmes como Velozes e Furiosos que também poderiam entrar com um filme de super-herói. Sim. Então, na verdade, a crítica não deveria ser a Marvel, pelo ponto de vista deles, deveria ser o cinema blockbuster. Sim. E que também estaria errado porque é onde vai a maior parte da população ver os filmes. Sim. E eu até vi bastante gente falando que antigamente, bem mais antigamente, os filmes de gangster também tinham um certo preconceito, assim, por serem todos iguais, falarem a mesma coisa. Só que daí a gente vai evoluindo nos pensamentos também, as coisas vão mudando, né? A gente começa a perceber várias qualidades e também os filmes super-herói eles vão começando a se alternar. A gente vê agora o Coringa, por exemplo, tem uma possibilidade de ser um marco quando a gente tiver mais ao futuro, né? Olhar pra trás e olha como foi aquele filme, como é que ele foi feito, a discussão que ele trouxe. Era um filme de herói, mas, né, enfim. Acho que todos esses subgêneros do cinema tiveram essa discussão em algum momento. Filme de faroeste, gangster, Sim. comédia, terror. Eu acho que todos eles em algum momento tiveram esse ponto de discussão, assim, do tipo, até onde iremos com esses filmes? Não aguento mais. É tudo a mesma coisa, repetitivo. Sim. Mas eles foram se moldando e foram ficando diferentes uns dos outros. Então acho que isso pode acontecer muito bem com o filme super-herói também. Já vem começando a acontecer. O Scorsese é um baita no recalcado, na real. Essa é a verdade. Eu adoro ele. Filmes muito bons, mas tri-recalcado. E ainda mais com todo o renome dele, entendeu? Se fosse, sei lá, um diretor de filmes independentes fazendo essa reclamação e, tipo, pedindo pro pessoal assistir realmente, gente, olha lá, lançamos, sei lá, Moonlight agora, primeiro exemplo que me vem. Vamos assistir Moonlight, é um filmaço, tudo bem, entendeu? Agora, o Scorsese, eu senti um baita de um recalque, ele fez um monte de filmaço já, e deixa o pessoal ser feliz, ir no cinema, ver o que quiser. Dá pra dizer que ele tá velho ranzinza, na verdade. Dá muito. O Coppola tambem, o Coppola tá velho já. Sim, mas... é toda essa geração aí dos anos 70, 80 ali, né? E outra coisa, quem é Scorsese? O que que... Não, tô brincando. Quem é Dourado? E tô brincando. E... mas eu pensei nisso na hora, não. E depois do Oscar de 2020, será que os filmes de super-herói eles vão abrir agora um caminho pra começar a finalmente ser percebidos nas premiações? Porque a gente viu Pantera Negra, é um filme que abriu um certo caminho, ganhou 3 Oscars. Agora a gente viu o Coringa sendo indicado a 11, ganhou só 2, mas esse ano realmente estava bem difícil a competição, eram muitos filmes bons. Então será que nos próximos anos a gente vai ter isso? Ou eu não sei muito bem qual é a perspectiva que eu vejo pros filmes super-herói no futuro, sabe? Não sei se eles vão realmente agora... Entende? Na verdade, o Oscar teve essa mudança dos 5 para 10 filmes muito por causa do Cavaleiro das Trevas. Porque foi o filme que todo mundo queria ver nos indicados
e ele não tinha espaço pra estar lá. Sim. Mesmo sendo melhores que alguns estavam. Sim, é muito merecido. Então, Devia estar lá. o espaço dos 5 filmes a mais já se abriu por causa dos blockbusters, por causa dos filmes de super-herói. E ao longo dos anos a gente tá vendo eles serem reconhecidos, principalmente nas partes técnicas, né, que é onde eles aparecem mais. Mas de 2018 pra cá a gente vê muitos filmes aparecendo nas categorias principais também. E eu acho que isso é algo que pode continuar acontecendo. Logan já concorreu ao roteiro, Pantera Negra melhor filme, Coringa melhor filme. E eu acho que não deve parar por aí. Eu acho que com essa mudança de gênero mesmo, os filmes podem começar a aparecer em premiações também. Acho que não é o que eles imaginam quando fazem um filme de herói. Ah, vou fazer pra aparecer uma premiação. É mais um bônus que eles ganham por fazer um filme bem feito. Ah, com certeza eles pensam muito mais na questão do mercado ali, do lucro, porque é um valor investido que é gigantesco, né? Não, tanto é que a briga pra chegar à maior bilheteria da história do cinema do Vingadores provou isso. Sim, o que sim. eles querem é o lucro. Sim. Tanto é que Kevin Feige foi lá e não, põe dinheiro pra gente terminar de divulgar e passar à frente do Avatar. Sim, sim. Até O objetivo era esse, não era concorrer a um Oscar. Sim, era sim. ser a maior bilheteria de todos os tempos. Eles até colocaram o filme há mais algum tempo em cartaz ainda, né? Voltaram com ele em cartaz pra Voltaram com cenas novas, que eram 2 cenas. Mais um só minuto passar o Avatar na bilheteria. É. Foi isso. Mais 1 minuto de filme aí, com cenas inéditas, incríveis, lutas magníficas, explosões, carro, tiroteio. Realmente, ó, eu acho que essa mudança de gênero, novos gêneros sendo incluídos junto com o filme de herói, eu acho que ela vai ser meio essencial, assim, para os filmes terem alguma chance das premiações. Mas acho que isso também não é o principal, sabe? Eu acho que... Eu assisto filme de super-herói por entretenimento, mas quando é um filme também que não é só isso, eu acho incrível também. Tanto que, na questão da minha adolescência, o V de Vingança foi um filme que, nossa, eu achei incrível. Por mais que eu saiba que a HQ é muito melhor e o filme tem alguns problemas, eu acho que ele é um filme que me inspirou muito, assim, na questão da minha formação, né? Então, eu acho que esses filmes, eles são muito mais por isso, sabe? A premiação é realmente, como tu falou, é um bônus. E eu pergunto bastante porque a gente sabe da importância que tem um filme ganhar premiações e tá bem falado, mas na verdade não são tão importantes assim. Mas eles são bem falados no boca a boca, pelo público. Eles não se interessam com a crítica, eles querem saber do público. Exatamente. O público gostando, indo lá ver, dando dinheiro, eles vão continuar fazendo, eles vão estar gostando de fazer. Eles não estão por premiação, por nada. Eles querem entretenimento puro pro público e arrecadar o dinheiro do público. Sim, claro. E também, olha agora o último Vingadores, algumas determinadas cenas com mortes de personagens, o pessoal no cinema chorava de soluçar, sabe? E aí eu acho curioso também, voltando novamente, né, sobre o Scorsese, dele falando que, enfim, que o cinema é aquela troca de sentimentos, emoções que fazem entre os personagens do público, né, alguma coisa desse tipo. Só que, poxa, olha essa cena ali eu vou falar um spoiler rapidamente, mas a gente já falou alguns spoilers da morte do Tony Stark mesmo, já faz 1 ano também, né? Também, então... por favor. Mas, enfim, a própria morte do Tony Stark ali, a gente tava acompanhando aquele cara há mais de 10 anos, teve vários filmes que ele tava ali. Então, se isso não é uma troca emocional entre o público, os personagens, quem tá assistindo o filme, não sei o que é, sabe? Não, eu acho que a Marvel se tornou um novelão dentro do cinema, assim, porque tu não consegue mais ver um sem ter visto o anterior. Sim. Só que tu tem um envolvimento com aqueles personagens. Muita gente cresceu vendo aqueles personagens. Sim, com certeza. Muita gente era criança quando saiu o primeiro Homem de Ferro e é adolescente vendo o Homem de Ferro morrer. Então tem uma perda emocional também desses personagens, que é como eles são parte da tua vida, quase. Sim. E eles mexem muito contigo nessa relação. Pra mim, hoje, os filmes de super-herói viram uma boa sessão da tarde. Sim. É uma boa sessão da tarde, mas pra alguns tem esse envolvimento com o personagem, que não consegue ver ele morrer, não consegue ver ele sofrer, e tem essa emoção vendo o filme. Não, até eu mesmo, como uma pessoa que gosta de cinema, comecei assistindo basicamente esses filmes, sabe? Harry Potter também, um outro exemplo, né? A gente é de uma geração de franquias, né? Exato, e sagas e franquias, né? Então eu me criei como um ser humano que gosta de cinema vendo esses filmes também. E hoje em dia, eu entendo que não é o que mais me chama atenção, mas eu sei de uma importância que ele tem, sabe? E é uma importância como uma cultura de massa muito grande, e a gente não pode simplesmente ignorar ela, dizer que não é cinema, que não é arte, porque na verdade sabe? Na verdade... Eu até tava vendo, assim, uma discussão dentro de faculdade de cinema mesmo. Muita gente que entra hoje, entra
pra fazer blockbuster, entra querendo fazer filme pra público. Não é quero fazer algo que eu acredito, algo que eu queira fazer pra ganhar premiação, não. Eu vejo muita gente entrando numa faculdade de cinema pra dizer, não, eu quero fazer filme pro povão. E isso é um fenômeno que a gente vê por causa dos filmes super-heróis. Isso é a herança que eles já estão deixando, né? Não, e não tá errado, né? Tem gente que vai dizer que não vai gostar, vai dizer, nossa, tu quer ser cineasta só pra fazer blockbusters? Tu não quer contar algum outro tipo de história, né? E não tá errado. E é por isso também que a gente tem que exaltar alguns filmes nacionais desse ano, por exemplo, que nem Bacurau, que ele é um filme que vai conversar com a questão da massa. Não tanto, eu vi algumas críticas por ele ser bastante acadêmico, mas eu acho que ele conversa com a massa e ele, ao mesmo tempo, traz um filme com muita crítica. E eu acho isso muito legal, acho que essa mistura também é muito boa. Um diretor que eu admiro muito, eu acho que daí ele é o cara que faz isso perfeitamente, é o Tarantino. Sim. Porque todos os filmes dele, ele dialoga com a massa, mas ele tem a crítica dentro do filme dele. Todos os filmes. Então é um cara que soube jogar muito bem com essa balança. Ele faz os dois. Sim. Ele consegue ter esse equilíbrio. E são só filmaços, né? E tu vê alguém criticando o Tarantino por causa disso? Não. Ah, eu vejo. Eu vejo não algumas tanto, pessoas... Né? Não, com certeza vai ter, assim, mas... Tipo, não é uma maioria, né? O Tarantino é um dos maiores diretores que existem na atualidade. Não, é que ele tem uma discussão que muitos veem os filmes dele só por entretenimento e outros vêm esperando uma crítica. Então, até por ele ter essa balança bem certinha, assim, às vezes ele perde o público por causa disso, né? Sim, sim. Mas é um cara que eu acho que consegue lidar muito bem com a questão da massa e com a questão da arte, vamos dizer assim. Em suma, eu acho que existem vários tipos de cinema. Existe um cinema de entretenimento, um cinema crítico, um cinema experimental, um cinema mais intimista. E eu acho que todos são bons cinemas. Eu acho que a gente pode consumir qualquer um deles. É um certo preconceito fazer uma crítica a isso, dizer que não é arte o que é arte. E isso está muito relacionado não só com o cinema, mas com a música. A gente fala que o funk não é música, que o rock é música. E o livro do fulano não é livro. Agora, livro do Shakespeare sabe? Peças. Livro do Shakespeare. Na verdade, se a gente parar pra discutir o que é arte, a gente não vai sair dessa discussão. Não vai, Tudo é arte. Tudo é arte. Uma foto de uma madeira, uma foto de uma paisagem, ainda é uma fotografia, é uma arte. Então, discutir arte é difícil, porque, na verdade, em tese, tudo é arte. E eu acho que tem que tomar muito cuidado com essa questão do próprio preconceito mesmo, assim, da questão das diferentes culturas. A gente vê muita gente, assim, bastante intolerante em relação a várias coisas. Então, não só eu, não vai ser o Matheus, não vai ser ninguém que vai chegar e vai dizer que uma cultura é superior à outra, que as pessoas têm que fazer isso e não isso. Eu acho que cada um faz o que quiser, assiste o filme que quiser. Não funciona mais tanto pra mim, mas eu me criei vendo isso. Eu adoro filme de super-herói. Vou continuar vendo. Tenho aquele valor sentimental, o valor de que eu fui criado, um valor nostálgico dos heróis, né? Então, cada um faz o que quiser pra mim, e é isso aí. Para de encher o saco também. O que não dá é pra ser aqueles fãs chatos que ficam discutindo, DC tem Oscar, a Marvel não. Isso é muito chato. O Coringa merecia ter ganho Oscar porque 1917 é horrível. Os nerds falando isso é ridículo. É ridículo porque eles ignoram o cinema em geral pra pensar que só o filme de super-herói é cinema. Cara. E aí tu vai pro outro lado da discussão, que é o lado deles. Então, isso é muito engraçado de ver, na verdade. Eu dou risada vendo porque os caras são meio loucos, são malucos. Eu acho chato, pra caramba. Tem um youtuber aí, que eu não vou citar nomes, que... o cara é muito boomer, ele assim, ó, ele é insuportável. Eu tava vendo uns prints dele depois do Oscar, assim, bem nisso que tu falou, sabe? Do Coringa, não sei o que, olha a DC, sério, muito chato. Não, e aí tem a discussão fãs da DC-nautas versus Marvetes, que é aquela coisa, filmes da Marvel são melhor, tem mais bilheteria. Não, mas os filmes da DC concorrem ao Oscar. Cara, vamos parar com isso. Exato. E, gente, bilheteria. Pelo amor de Deus, que bilheteria diz sobre um filme? Só que as pessoas... Venom foi uma puta bilheteria e o filme é ruim. Exatamente. E as pessoas só quiseram ir lá ver o filme. Exato. É isso, não quer dizer que o filme é bom. Tu tem curiosidade de ver aquele personagem. Mesmo te digam que é ruim, tu vai ver o personagem porque tu gosta do personagem. Sim. Se a bilheteria é boa ou não influencia a capacidade do filme de ser ruim ou não. Exatamente. Ou não. A bilheteria não diz se o filme é bom ou ruim. Mesmo que as grandes bilheterias foram de filmes bons. Tipo, Titanic, eu acho um filme ótimo. Não, Titanic eu acho um filme Avatar, bom. eu acho filme... O último Vingadores eu acho um filme bom. bom, Avatar eu já acho meio sessão da tarde total, assim. Sim, com certeza. Mas é um filme...
revolucionário, digamos assim. É que o Avatar teve muita coisa do 3D, da evolução. Claro, e faz sentido que ele também seja uma grande bilheteria, né? Mas não quer dizer que seja um filmaço. O meu filme favorito dos últimos anos, assim, pensando rapidamente, é A Ghost Story. E ele é um filme que ninguém assistiu, tá ligado? Tipo, quem é que assistiu Ghost Story, assim? As pessoas não precisam assistir tanto também, né? Não, Não, é um bom assim. é que o Matheus é o Scorsese do GamaCast. Ele é recalcado, ele não gostou do filme, ele fica falando mal sempre que ele tem essa oportunidade. Mas é um filmaço. Eu falo mal de um filme porque ele gosta muito. O resto a gente concorda, assim. Mas vamos pegar o Parasita. Parasita não é um filme de grande bilheteria. Nos Estados Unidos não fez bilheteria boa. E mesmo assim é o melhor filme do ano. Pois é. Mas aqui no Brasil foi muito bem falado, né? Não sei se é a questão da minha bolha mesmo. Mas lá fora foi muito bem falado. É. Mas a bilheteria não repercutiu isso. E era o melhor filme do ano. Outros filmes ali, por exemplo, 1917, tava, nossa, muito bem cotado, muita gente vendo. Principalmente no Reino Unido, ganhou um monte de prêmios, né? Filme de lá, claro, né? Então, realmente, bilheteria não quer dizer nada. E ter Oscar hoje em dia não significa também, tanta coisa claro, também. É. O importante é tu gostar daquilo. Também não é uma coisa de ficar julgando. Eu gosto da Marvel, eu não vou gritar pra um cara da DC que o filme da DC é ruim. Porque eu também posso ver aquilo e gostar. Então a gente tem que ver os dois, tem que gostar de faz sentido pra se gostar. Aí eu vou te falar que eu não era tão Marvete assim, entendeu? De chegar e brigar com as pessoas por causa disso. Mas eu era bastante fã da Marvel e eu não gostava da DC. Eu não acompanhava, principalmente os desenhos, quando eu era menor eu não tinha esse costume. Então eu fui crescendo muito vendo X-Men, Homem-Aranha, né? E eu mudei, assim, eu comecei a ver muito mais qualidades dentro dos filmes da DC, dos personagens da DC, que eu acho muito legais hoje em dia, sabe? Eu sou ao contrário, eu cresci vendo a DC, gosto mais da DC, mas hoje em dia eu faço fila no cinema pra ver um filme da Marvel. Sim. É que os filmes da Marvel são uns espetáculos, né, cara? É um fenômeno muito bizarro, teria que se estudar bastante sobre isso, assim. Tem vários artigos que tratam sobre isso, eu acho um fenômeno muito, muito interessante. Não, eu acho que eles têm uma coisa de efeitos visuais, assim, que eles têm revolucionado. Todo mundo elogiou o Scorsese que, o Scorsese rejuvenesceu o De Niro, o Pacino, o Joey Pesci. Cara, a Marvel fez isso antes com o Tony Stark. O Capitão América Guerra Civil, o Tony Stark aparece lá com um rostinho de jovem e é perfeito. Muito mais perfeito que o irlandês. Só que eles não conseguiram fazer isso com o Tobey Maguire no Homem-Aranha, o primeiro aquele, porque ele parece um velho. Mas não era Marvel. É verdade. Não era MCU. Esse é o pulo do gato. Mas, realmente, eu acho que é isso, entendeu? Vamos parar de ficar julgando o que o coleguinha gosta, vamos parar de querer... Ser recalcado, que nem vocês. Exatamente. Se as pessoas gostam de filme de super-herói, deixa elas assistir super-herói, faz um filme de super-herói então, sei lá. Inclusive o Gama 12 Produções tá fazendo um filme de super-herói, não tô brincando. Então? Não estão. E acho que é isso aí, entendeu? Não, mas assim, a gente brincou que o Scorsese recalcado e tudo mais. É uma brincadeira mesmo, porque a gente adora ele. Sim, claro. Mas é só pra justificar que não é porque a gente adora ele que ele tá certo no que ele fala, né? A gente pode, sim, julgar aquilo que ele fala também. Até porque ele é um dos maiores diretores vivos na atualidade e, assim, ele pode ter a opinião que ele quiser, claro, né? O Coppola também, pra mim, fez um dos melhores filmes da história do cinema. Exatamente. Mas pra mim falou algo que eu acho ridículo. É uma bobagem. Nas palavras dele, ridículo. Então é isso aí. Vamos tentar não julgar tanto a cultura do amiguinho, né? Se o amiguinho quer ver um filme X, ele veja um filme X, quer ver um filme Y, vê um filme Y. E se tu não gosta, tudo bem, é a tua opinião, né? E cada um pra com mim sua opinião, isso, né? Cada um com a sua opinião, todo mundo fica feliz, eu acho. Eu acho que é isso aí. A mensagem final, então, é essa, de não julguem os outros. Exatamente. Não falem mal do filme de herói do seu amiguinho. Isso aí. Certo? Então tá, galera, valeu, muito obrigado pela parceria até aqui. Nos acompanhem nas redes sociais, @Drama2 Produções no Instagram. Mandem sugestão de pautas, nos deem feedback, o que vocês estão curtindo, o que vocês não estão curtindo também. Assuntos que querem que a gente trate aqui no programa, que vocês acham legal, pode mandar na DM lá do Instagram. E digam vocês também se acham que filme de super-herói é ou não cinema, se vocês gostam ou não, se vocês preferem a Marvel ou a DC. Se vocês gostam do Scorsese. Não precisa falar isso. Isso eu acho que é complicado pedir pra eles falarem. É verdade. Eu acho difícil alguém dizer que não gosta do Scorsese. Olha, não sei não ainda. Tem gente que não gosta do Tarantino, pode ter gente que não gosta do Scorsese. Tem gente que perguntou quem que é Scorsese nas redes sociais. Porra, como é que... Sério, nenhum filme não conhece, não é possível. Mas enfim. É isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado. E tchau.